noite, caros telespectadores. Estamos começando mais um Inventando Moda. Eu sou o estilista Yuri Pizzetti e no programa de hoje nós vamos falar de um assunto muito comum aqui na nossa região, que é a cidadania italiana. Isso mesmo, nós moramos em Criciúma, uma cidade tipicamente colonizada pelos italianos. E para falarmos um pouco sobre a nossa descendência, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio ela que é especialista nesse assunto, a Mag Moraes, da Benvenuto Cidadania Italiana. Tudo bem, Mag? Tudo bem, Yuri. Um prazer estar aqui. Obrigada por tu me convidar para estar aqui, falar um pouquinho da cidadania e poder explicar e falar um pouquinho para o pessoal, né, para todo mundo que está em casa, sobre essa nossa colonização que a gente tem aqui tão grande, sobre o reconhecimento da cidadania. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, Mag. Mag, eu quero começar te perguntando onde tudo surgiu. Eu sei que tu tens uma longa história, há mais de 15 anos, né? E eu queria que tu contasse então pra gente um pouquinho como que tudo se iniciou. Então, a cidadania na minha vida entrou como a maioria das pessoas, né? Um dia também fui embora do Brasil, né, para tentar a vida lá fora, para trabalhar, morar lá fora do Brasil e ter uma vida como muitas pessoas hoje ainda fazem. E chegando lá, eu trabalhei em pizzaria, eu trabalhei na limpeza, como a maioria dos brasileiros, mas eu acabei tendo a oportunidade de entrar num comune italiano e começar a trabalhar com a cidadania para ajudar algumas pessoas. E isso foi, ajuda um, ajuda outro e vai ajudando. E quando eu vi, tinha virado uma empresa, eu já não conseguia mais trabalhar na pizzaria que eu trabalhava, então fiquei trabalhando apenas com a cidadania italiana. Trabalhei na Itália por um longo período, depois fui para a Inglaterra, trabalhei na cidadania italiana também na Inglaterra, num escritório de um advogado muito renomado lá na Inglaterra. Depois vim para o Brasil. Aqui no Brasil eu fiquei 2 anos sem trabalhar com a cidadania italiana, porém os clientes, o pessoal que me conhecia sempre me procuravam. Sempre tinha, mas me ajuda só com isso, me explica só isso, me ajuda a procurar só esse documento. E eu vi a necessidade de voltar a trabalhar com a cidadania, aonde que eu voltei em Criciúma e hoje eu estou há 5 anos aqui em Criciúma. Nossa, então um longo tempo, né? 17 anos já trabalhando isso, a maioria do tempo trabalhou na Itália, sim, né? Foi para outros países e acabou voltando aqui para o Brasil há 5 anos. Sim. Que legal. E onde é que fica hoje a Benvenuto Cidadania Italiana aqui em Criciúma? Hoje a Benvenuto fica no bairro Michel, na rua Jorge da Cunha Carneiro, número 601. É uma casa onde a gente está, onde tem a nossa empresa hoje. Então, para explicar um pouquinho para o pessoal de casa, Benvenuto, ele é um serviço, presta um serviço de despachante de documentos para a cidadania italiana, é isso? Exatamente isso. A gente prepara a documentação para os reconhecimentos da cidadania, porque não somos nós quem damos o reconhecimento, não somos nós quem fazemos. Para que haja um reconhecimento, tem que passar ou por um tribunal, por um juiz ou por um oficial de comune. Então, o nosso trabalho hoje é despachante de documentos. Então, nós fazemos todo aquele serviço de busca genealógica, pesquisa de documentos, pesquisa de certidões. Nós preparamos um dossiê para provar o direito ao reconhecimento. Todo mundo que tem sangue italiano é italiano. Essa é o que a lei fala. Porém, hoje a gente já não tem mais os bisavós, os tataravós, que possam registrar e falar, olha, ele é meu neto, ele é minha bisneta, foi meu filho, vamos registrar. Não, eles não registraram os filhos naquela época. Então hoje a gente precisa o quê? Da documentação para poder provar o direito através das certidões. E esse é o trabalho da Benvenuto, preparar a documentação para o reconhecimento da cidadania italiana. Era isso mesmo que eu queria te perguntar, Mag. Por exemplo, eu sou de uma família italiana, né? Faço parte de uma das 22 famílias fundadoras da cidade de Criciúma, a família Pizzetti, então eu já sabia, né, da minha descendência. Porém, como a pessoa faz para saber se ela realmente tem o direito à cidadania italiana se não tiver um sobrenome italiano? Sim. No seu caso, ele é explícito, né? Eu sou italiana, Pizzetti, Yuri Pizzetti, é italiano, não tem como não. Mas tem muitas famílias que, principalmente quando vem do lado feminino, perdeu o direito. Perdeu o sobrenome. Desculpa, não direito não. Perdeu o sobrenome. E é isso que a Benvenuto vai fazer. Preparar a documentação, retirar a certidão, para ir chegando até num italiano.
A maioria das pessoas são descendentes de alguma origem que veio, né, da Europa, mas 90% é italiano. A nossa cidade é muito colonizada por italiano. Tem bastante. Então, quem vem procurar a gente, passa o nome, meu pai tem tal sobrenome. Eu sempre pergunto, e a mãe? E o avô? Eu sempre falo, vocês têm 4 avós, né, 8 bisavós e vai subindo. Então, vai abrindo o leque do direito à cidadania. Sim, que legal. Isso é muito interessante e muito importante a gente frisar para os nossos telespectadores, que às vezes a pessoa, né, sabe que tem um antepassado italiano, mas está perdido, não sabe por onde começar. E aí, então, esse serviço, né, que vocês prestam na Benvenuto, ele é muito importante, ele é essencial para quem quer ter o reconhecimento da cidadania italiana, como eu, gente. Eu fiz, né, a minha cidadania lá com a Magna Benvenuto, nessa busca das certidões, montando a pasta, ainda estamos no processo. Ainda tem a fase judicial, né, Yuri? Muito bem. E aí, sobre as certidões, Mag, eu queria perguntar uma coisa. Quando as certidões são no Brasil, eu acredito que seja mais fácil. Mas como buscar uma certidão que está lá na Itália? As certidões no Brasil, às vezes, são mais fáceis, né? Quando a gente fala aqui da nossa região de Santa Catarina, tem bastante livro aberto. Quando eu falo em livro aberto, é entrar num site de pesquisa, então os livros antigos estão escaneados, estão mais fáceis de encontrar. Certidões do Rio Grande do Sul são mais complicadas de encontrar. Mas eu tenho hoje no escritório, né, o pessoal, os colaboradores que auxiliam, que leem livros e fazem pesquisas. Então, as certidões do Brasil é livro, pesquisa, ligar para o cartório, pagar a busca, fazer a ligação, e a gente vai ali, achou o pai, aí na certidão do pai tem informação do avô e vai subindo. A certidão da Itália, normalmente a gente vai por região em primeiro, né? No caso, Pisetti, qual é a região da família Pisetti na Itália? Então nós vamos para a região da família. Lá na Itália tem muitas igrejas. Verdade. Então tem um ano, né, até um certo ano, todos os batismos eram feitos em igreja. Sim. A partir dali começou a ser em comune. Então, mais ou menos, a gente deve, 90% a gente tem o óbito do italiano no Brasil. Então, com esse óbito, a gente tem mais ou menos uma data do nascimento dele, e aí então a gente vai ver se é igreja, se é comune, e vai pagando buscas. Temos hoje também uma colaboradora na Itália que faz as buscas dessas certidões para nós, que vai, se for necessário, ir até no local retirar a certidão original, porque para a cidadania precisa ser original. Ah, precisa ser original, não pode ser cópia. Não. Tem alguns comunes italianos que aceitam que tu entra com a cópia, mas antes de finalizar o processo tu tem que ter original, mas que também não seja uma cópia muito antiga. Sim. Então precisa, né, ter a original, então temos ela lá também que busca. Aqui em Criciúma também a gente tem o e-mail PEC, que é o e-mail que a gente chama, que é um e-mail que nós temos acesso a fazer o pedido às certidões nos comunes. Algumas comunes enviam pelo e-mail PEC, algumas não. Eles não têm muito uma regra lá na Itália. Né? Aqui no Brasil é mais organizado os cartórios em relação a isso, em relação a documentos. Por isso a importância de uma equipe, né, apta para procurar esses registros históricos, que não é um trabalho nada fácil, não é mesmo, Mag? Que legal. Mag, e aí eu sei que tem alguns tipos de reconhecimento de cidadania italiana. Poderia contar para o pessoal de casa quais são esses tipos? Sim. Hoje existem 3 tipos de reconhecer a cidadania italiana. A cidadania judicial, a cidadania administrativa e a cidadania consular. A consular é aquela que a gente já ouve falar há muitos anos, entra na fila, aguarda ser chamado, quando for chamado então que a Benvenuto entra, que é preparando a documentação para que você possa então depositar no consulado e pedir a sua cidadania. A cidadania administrativa é uma que eu fazia muito, Yuri, trabalhava muito com a administrativa, ainda trabalho, porém eu diminui um pouco o meu fluxo da administrativa por dois pontos. A gente vai depender de uma segunda pessoa na Itália para fazer a parte do reconhecimento. Então a gente pega a documentação aqui, manda para a Itália, vai ter uma pessoa que busca o cliente lá, o cliente precisa ficar na Itália. Sim. Então na época da pandemia isso acabou virando um baita problema. Porque as pessoas ficaram presas na Itália. Verdade. Né? Então, como você está em reconhecimento de cidadania, mas hoje você está aqui no Brasil tranquilo. Sim. Porque o seu processo está correndo na Itália. Na administrativa, as pessoas têm que ir até a Itália. Não tem a opção de fazer de casa. Não tem como fazer daqui. Então, assim, se quiserem, a gente prepara. Por que ela é legal, ela é interessante, né? A
administrativa, pelo prazo, ela é mais rápida que a judicial. Mais rápida. A administrativa, em torno de 3 a 6 meses, se tudo correr bem, se não mudar o oficial de comune, se não tiver pandemia, se não tiver problema, normalmente finaliza um processo de cidadania administrativo. Mas a gente está lá na Itália dependendo desses pontos, Sim. de seguir tudo muito bem, o cliente tem que ficar na Itália. A cidadania judicial é a que eu mais gosto, a que eu acho mais segura, porque assim, na administrativa tem um ponto também assim, hoje você reconheceu essa cidadania, seguiu sua vida normal e está lá trabalhando, né, na Europa, vivendo, daqui 5, 6 anos, essa comune que você reconheceu entrou em investigação. Por algum motivo oficial entrou em investigação. O que acontece? Não consegue renovar passaporte. As pessoas que fizeram reconhecimento nessa comune correm o risco de não conseguir renovar passaporte, de não conseguir registrar um filho, de não conseguir tirar a documentação de lá, porque está em investigação. A cidadania judicial, tu não corre nada desses riscos. Quem vai te dar o direito à cidadania é um juiz. Então, como fala a advogada que nos representa na Itália? Quem diz não para a palavra de um juiz? Né? Então, assim, não tem risco. Então, a cidadania judicial ela é um pouco mais demorada, como no seu caso, é judicial. Ela é um pouquinho mais demorada, leva em torno de 2 anos para finalizar? Sim, mas ela tem inúmeras vantagens. Hoje a Benvenuto consegue parcelar a cidadania judicial em 24 vezes. Que é mais ou menos o prazo do que é tempo mais ou que vai menos ficar o prazo. pronto. Financiamos essa cidadania direto conosco, direto com a empresa, com boleto. O pessoal, toda a família pode fazer junto e reconhecer e dividir as custas dessa cidadania. A cidadania é feita direto com o advogado, mas o contato é sempre com a Benvenuto, então nós somos responsáveis pelo processo do início ao fim. Então hoje eu diria para quem está buscando a cidadania, procurar o reconhecimento judicial. Eu acho muito melhor. Que legal. E aí quem está fora, por exemplo, quem está em Criciúma pode ir direto lá no escritório, mas de uma pessoa, como tu falou, que está lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, está assistindo hoje a nossa entrevista e tem interesse em fazer a sua cidadania com os teus serviços, ele pode fazer de longe ou ele tem que necessariamente vir até Criciúma? Não. Pode fazer, podemos fazer chamada de vídeo para explicar. A gente tem o setor financeiro da Benvenuto que faz todos os orçamentos, faz chamada de vídeo e pode ser tudo online. Hoje nós temos clientes do Brasil todo e de fora do Brasil. Temos muitos clientes dos Estados Unidos que estão buscando a cidadania italiana pelas vantagens de ter a cidadania lá, né, nos Estados Unidos. Então, assim, a gente pode fazer a cidadania, pode fazer o contrato online, fazer tudo online sem vir ao escritório. Que maravilha! Então, facilitando aí, né, para quem precisa, para quem está longe, para quem realmente não consegue vir até aqui. Sim. Que maravilha! E aí a gente falou então sobre a busca das certidões, porém também sei que tem um outro serviço que são as traduções. A gente precisa traduzir esses documentos para o italiano, né, ou ao contrário. E aí esse serviço vocês também prestam de traduções lá na Benvenuto? Sim. Hoje dentro da Benvenuto a gente tem uma segunda empresa que é a SC Traduções. A SC Traduções trabalha com tradução de documentos. Então, assim, toda a documentação, às vezes nós temos alguns clientes que, assim, vão fazer o processo com uma assessoria na Itália, no administrativo, mas traz a documentação só para a gente traduzir. Muitas pessoas já estão morando lá fora e daqui a pouco surgiu uma vaga de emprego na área do serviço dela, traz a documentação, né, que é formada no Brasil para que a gente faça a tradução. Muitos clientes vão morar na Alemanha, trabalhar na Alemanha e precisam da carta verde, da documentação para o cônjuge poder trabalhar lá fora, então traz a certidão para a gente traduzir na Benvenuto. Então, hoje, como eu falei, tem uma segunda empresa dentro da Benvenuto, que é onde que a gente pode oferecer esse serviço também, não só para quem quer fazer todo o processo, quem quer preparar pasta, fazer todo um acompanhamento, quer traduzir apenas um documento ou apenas só a pasta que já está toda analisada por uma assessoria, ou um documento para depois conseguir um visto, conseguir trabalhar fora do Brasil. O ano passado nós traduzimos os documentos de 16 enfermeiros que estavam indo, nós preparamos toda a documentação que eles estavam indo trabalhar lá em Venécia, né? E então a gente preparou toda a documentação, Uau. tudo que é necessário para um pessoal de enfermagem ir morar fora, nós preparamos. E assim a gente faz ali na SC.
Brilhante, que maravilha. E Mag, quais são então os principais benefícios de ter o reconhecimento da cidadania italiana? Além da busca, né, Yuri, além de tu, que nem como tu, quando tu pegou Sim. tua pasta, o que tu me falou? Sim. Eu quero levar para o meu avô ver. Verdade. Eu quero levar para o meu avô ver as certidões. Então, assim, além dessa busca, né, de tu descobrir a tua família, a tua história, saber quem é quem, realmente tem ali a certidão, tu tá lendo, né? Então, assim, além dessa grande vantagem, desse sonho, né, que é tu poder, né, resgatar a tua família, tem as vantagens de morar fora do Brasil, Sim. né, de viajar, ir e ir, né, Europa, Estados Unidos, trabalhar, o dia que tiver filhos, registrar os filhos, eles também ter a cidadania. Quem já é italiano é só um registro, já não é reconhecimento. A questão também de quem vai para morar lá fora, morar, formar família, no futuro se aposentar na Europa. Então, tudo isso é a vantagem da cidadania italiana. É uma grande vantagem, eu vejo assim, porque tu tens o direito, tu és brasileiro e tu és europeu também. Quem reconhece a cidadania é dupla cidadania, né? Então, assim, não se naturalizou, não precisou abandonar a outra cidadania que tinha. Verdade. Então, tu tens uma dupla cidadania, tu tens o direito de ir e vir, de morar lá na Europa, de morar no Brasil, de viajar, de estar lá e poder vir visitar a sua família quando você quiser, sua família poder ir visitar quando quiser. Então, assim, é um presente que os antepassados deixaram, né? Com certeza. Porque isso, para mim, é um presente, ter a cidadania italiana. Que maravilha, é isso mesmo, né? E lembrando que o passaporte italiano é o terceiro mais forte do mundo, pessoal. Então, mais uma das inúmeras vantagens de se reconhecer a cidadania italiana. Sim. Mag, quero te agradecer pela tua participação aqui hoje no Inventando Moda, pelos esclarecimentos sobre esse assunto que tanta gente tem dúvida, principalmente aqui na nossa região. Sim. E queria que tu deixasse para o pessoal de casa as tuas redes sociais. Tá bom. Obrigada a todo mundo, né, que nos ouviu, que está aqui conosco. Muito obrigada. O Yuri, maravilhoso, que está sempre pertinho de mim. É uma pessoa que chegou para ficar. Com né? certeza. E as nossas redes sociais. A gente tem o Instagram da Benvenuto, que é Benvenuto Cidadania. Temos o meu telefone, que é o 489-9994-3359. Como eu já falei, a gente está aqui no Michel. Para quem é de Criciúma, estamos pertinho. Quem é de fora pode vir até nós. E temos também o site da Benvenuto, que é o www.benvenutocidadaniaitaliana.com.br. Perfeito, Mag. Muito Obrigada obrigado. eu. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos falando sobre Itália com uma cidadã italiana. Não percam.